Olá, povo de Deus, Shalom. Hoje eu vou falar sobre a lógica que eu tanto falo nos meus vídeos e nas minhas redes sociais, e que é, né, a sabedoria. Então, a sabedoria é a lógica. O que é a lógica? A lógica é, sabe aquelas frases que a gente fala que a gente pensa assim, é verdade, sabe? Aquelas que cortam o outro, assim, tipo trocadilhos. Eu lembro da Marília Mendonça que tinha trocadilhos, tipo, vem de garfo, que hoje é sopa. São coisas, são lógicas que você tem que ser sábio para entender. Coisas que faz a gente mexer, faz a gente entender uma coisa que para muitos é difícil. Então as pessoas são sábias porque conseguem entender melhor tudo que se encaixa, entende? É que nem eu falei para um amigo outro dia, as lógicas, as lógicas boas, elas se encaixam. O bem sempre se encaixa, o mal nunca se encaixa. Então, por isso que é lógica, sabedoria. Então, a lógica ela tem que se encaixar. E tem as lógicas más, porém elas não se encaixam, elas se repelem, entende? Porque daí eu expliquei pra ele assim, que tipo, as lógicas boas, o amor combina com o carinho, então eles se atraem. E as lógicas más, a morte não combina com o roubo, entende? É tipo, se alguém roubar, alguém pode matar, se alguém matar, essa pessoa pode ser uma pessoa que rouba, tipo, se amaldiçoa e vai fazendo cada vez mais pecado, entende? E o bem não, o amor e o carinho. Quanto mais se a gente dá carinho, a gente recebe amor, a gente se combinam, entende? Os sentimentos se combinam. E como eu falei no último vídeo, não no shorts, no último vídeo, o mundo espiritual são os sentimentos. Então, são esses sentimentos que regem o mundo espiritual. E as lógicas, que nem eu falei que tem lógicas más, mas não tem lógicas más, aliás. Existem lógicas boas, porque as lógicas elas têm que se encaixar. O amor combina com carinho, a morte não combina com o roubo, porque senão, se roubar, vai ser preso, se matar a pessoa, vai ser preso, alguma coisa de ruim vai acontecer, o outro vem e mata por raiva, entende? Então eles não se combinam, eles só fazem as pessoas se afastarem mais ainda. E o amor e o carinho que combinam, a atenção combina, o perdão combinam, vai atraindo mais as pessoas. Então, são sentimentos, né? Que a morte e o roubo vem de sentimentos de inveja, de raiva. Então, elas são sentimentos ruins. No mundo espiritual, isso pesa muito, né? E os sentimentos bons pesam mais ainda. Então, as lógicas, só existem lógicas boas, não existem lógicas boas porque elas não combinam, elas não se encaixam. E as lógicas são sabedoria, então não tem como uma pessoa que faz o mal ser sábio, só uma pessoa que faz o bem pode ser sábia, e porque as lógicas combinam. Então, quando você vê se tem pessoas com lógicas que é verdade, tem lógica, entende? Dá de ver que tipo, a gente já tem a certeza de que são pessoas boas, que nem a Marília Mendonça era uma pessoa boa, né? Porque ela tinha lógicas, lógicas que é verdade, vai falando as frases, é verdade, é verdade, é verdade. As lógicas que se encaixam, tu consegue entender, é verdade, isso tu
fica pensando, vai pensando, aí depois vem. E claro, pra gente ter essa lógica, essa sabedoria, vem de Deus, que é o dom de toda sabedoria, que nem fala na música Preto no Branco, né? Que ele que é o dono de toda sabedoria. Então, você tem que merecer. Ele dá para todos, mas você tem que merecer. Você tem que buscar ele e tem que fazer essa combinação de sentimentos bons que se encaixam para você se abençoar e merecer ter mais lógicas boas, né? Ter mais sabedoria que vem dele, né? Tudo vem dele, né? Principalmente sabedoria. Então, a lógica é a sabedoria. Aqui as minhas anotações. A inteligência é o conhecimento, porque na Bíblia fala muito em sabedoria, conhecimento e inteligência, principalmente nas falas de Salomão. Foi o homem mais sábio que já existiu, como diz na Bíblia. Então, ele fala de sabedoria, conhecimento e entendimento. A sabedoria é as lógicas que se encaixam, como eu falei agora. A inteligência é o conhecimento. Como você vai ser uma pessoa inteligente? Você tem que estudar para poder ser inteligente. A sabedoria, você vai aprendendo, entende? Você aprende com o que você vê, você aprende com o que você faz no empirismo, você aprende, você consegue. Tem gente que faz e não aprende, entende? Tem que ter a sabedoria para poder entender. Agora, a inteligência, você estuda para poder se dedicar, estudar aquilo que passaram, você vai conseguir chegar na inteligência e entender, né, tal situação, tal, não sei como fala, tal área, entende? E o entendimento é o raciocínio lógico. O raciocínio lógico, para você ter o conhecimento, você tem que estudar para ter esse conhecimento. E esse conhecimento é a inteligência. Então, você vai ser inteligente porque você estudou e tem essas informações, esse conhecimento na sua cabeça. A sabedoria é o que vem de você, é o que você entende. Então, quanto mais você vê, por exemplo, as pessoas que estão falando, fazem, que nem as pessoas que fazem vídeos que a gente vê para aprender de culinária, por exemplo. São pessoas que podem ter estudado ou são pessoas seguindo lógicas ou adaptaram a receita delas e tipo, viu uma receita, mas adaptou com o que tem em casa, entende? Então isso são lógicas, mas ela pegou a lógica de outra pessoa e criou a lógica dela, entende? Então cada um tem a sua sabedoria, ninguém é igual, cada um tem a sua sabedoria, a sua lógica para poder entender esse universo que é Deus, né? Somos todos Deus. Eu tava vendo uma música que eu aprendi no meu curso de espanhol. A gente estava estudando ela para poder falar no tom do espanhol, que é anasalado, como pronuncia, que nem calle. Calle significa rua. Daí, o espanhol da Espanha fala calle, com LH. E o espanhol da Argentina fala calle. Então, a gente tinha que aprender isso, aprender a pronunciar. E daí ela passou essa música e eu gostei da música. E o que me chamou mais atenção, se alguém quiser saber a música, Tudo se transforma, de Jorge Drexler. Eu demorei a ver de novo, porque fazia tempo que eu não via essa música. Daí me veio na cabeça, não vou procurar sabedoria, sabe? É Deus guiando. Daí eu cheguei lá e vi, meu Deus, né? Porque fala de beijo, fala de sequências, fala de lógicas. Devia ter até imprimido a música para falar. Fala de lógicas. Daí fala que conheceu a moça, né? A outra pessoa. E lembra dos beijos. E daí do beijo que tocou na taça de vinho, que veio do vinho, e daí
que tinha o vinho, que tomou o vinho, que veio da Itália, daí na Itália ele andou devagar, daí ele pagou o vinho com a moeda, mais ou menos assim, pagou o vinho com a moeda que veio da Itália, que caiu no vagão, então tudo que chegou, o vinho ali, e ele também estava ali, então tudo se transformou até chegar àquela situação. Então, e daí a música fala assim, nada se perde, todo se transforma, que significa, né, que é como a lógica, né, a sabedoria não sei se eu vou lembrar o nome dele, não vou lembrar, que fala da massa, que a massa acho que de química ou física. A massa, ela não é destruída, ela se transforma. Então, é como se nada se perde, tudo se transforma. Daí a gente já vem, daí já vim na lógica como da ressurreição, da morte e ressurreição. Quando a gente morre, né, não vou morrer, com a graça de Deus, quando as pessoas morreram, elas se transformaram, né, em pó. Então elas se transformaram naquela situação lá delas. E quando ressuscita, né, elas se transformam. Então, como acreditar na ressuscitação? Né? Se a pessoa morre e se transforma, ela consegue se transformar e viver de novo do pó da situação que ela ficou depois de muito tempo morta. Então, nada se perde, nem a morte se perde, tudo se transforma. Eu não sei quem é esse homem que teve, porque tipo ele pode ter estudado, mas para chegar nessa sabedoria de que a massa não é destruída, ela se transforma, foi uma sabedoria e não uma inteligência, porque ninguém tinha entendido isso antes, ninguém sabia disso antes, veio dele, então é uma sabedoria dele. Ele estudou e tirou lógicas daquilo que ele estudou, entende? É a sabedoria, veio dele. A sabedoria vem da gente. Não é da gente, é de Deus, né? A sabedoria vem de Deus. Porém, ele usa a gente. E daí essa música fala disso, que tudo se transforma. A moeda que estava na Itália, que veio pra cá, e daí o sapato, que daqui a pouco ele ia pra casa dela, o sapato ia ficar perto do sapato dela, que o sapato dela que ela comprou em Salvador de Bahia, e deixa eu ver se eu lembro mais uma coisa, e que ela tinha ido embora e depois ela voltou, porque o amor que ele deu pra ela deu pra outro, que não deu pra ela, e ela voltou por causa do amor que ele deu pra ela, que o amor que ele deu pra ela fez ela voltar depois de ela ter deixado ele, ter dado o amor dela pra outro. Então, nada se perde, tudo se transforma. Então o amor, né, o amor e os sentimentos que a gente dá pro outro, nada é perdido. A gente só tem a ganhar, dando sentimentos bons, né, que no mundo espiritual é muito forte. Tudo que a gente faz volta pra gente. Então, quer se abençoar, é que nem a salvação a salvação. Jesus Cristo é uma pessoa que nasceu com a lógica, com esse dom, a lógica, que é a melhor de todos, por isso Deus ama tanto ele, de salvação. Ele salva, né? Então, criar essa lógica é uma coisa que veio dele, né? Que veio de Deus, mas que Deus usou ele para isso, veio dele. Ele tinha isso no coração, como que eu vou fazer para ajudar as pessoas, né? Para salvar aquela pessoa, tipo, tá andando no mato, né? Estava andando no mato, como é que eu vou salvar essa pessoa que caiu num buraco, no rio, sabe? Como que eu vou salvar? E ele tem lógicas perfeitas de salvação. Então, por isso ele é o Salvador e ensinou todos. E sem saber que se salvar, né? Claro que ele não tem essa intenção. Ele gosta de salvar, né? Porque ele é bom.
mas a lógica, tudo que vai volta, por isso ele é tão abençoado, porque a melhor lógica que existe é salvação, é salvar as pessoas. E salvar, por isso tem a frase que eu fiz a minha camiseta, eu tô fazendo camisetas com frases, com lógicas, então quem quiser, ó, essa daqui é superior, quem tem alma boa e coração bom. Então, superior, autoridades que se acham, né, são más, superior é quem tem coração bom e coração mau, quem tem coração bom e alma boa, porque não adianta ser autoridade e ser má, né, porque na Bíblia diz, não vá contra as autoridades, respeite, a gente respeita todo mundo, mas diz para não ir contra as autoridades porque eles são enxame de abelhas, né? Eles vêm destruir. Mas quando eles são maus e passam dos limites, seita, né? Seita do mal, daí não tem o que fazer, a gente tem que encarar, é lógica, porque o que aconteceu comigo, com certeza acontece com outros, e tem que, não dá de viver sendo judiada por eles pelo resto da vida. Então tem que ir contra, tem que ir contra eles e lutar contra eles, porque o bem sempre é maior e superior é quem tem alma boa e coração bom. Então eu respeito as autoridades por serem boas. Antes de serem autoridades, elas são boas, as boas, não porque são autoridades, que eu conheci muitas autoridades, conheço muitas autoridades e respeito elas porque elas são boas. Agora, as más, eu respeito também qualquer um, mas não concordo com elas e vou contra elas e falo contra elas. Superior é que eles tentaram, essas perseguições que eu passei, eles tentaram me colocar sempre como inferior. E não sei se eu entendi ou não entendia, mas